Olá, professor. Meu nome é Sandro Torres. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre o componente curricular Arte a partir da Base Nacional Comum Curricular. Este vídeo tem por objetivo apresentar as principais mudanças para o ensino das artes visuais, de dança, de música e de teatro no ensino fundamental, a partir da homologação do Documento Curricular para Goiás Ampliado, o DCGO Ampliado. O vídeo será composto por duas partes. A primeira apresenta o processo histórico de implementação da BNCC, em que serão elucidadas as principais ações desenvolvidas nos anos de 2018 e 2019, que culminaram na ampliação do DCGO. A segunda parte, o componente arte, é apresentado desvelando seu objeto de estudo, suas contribuições para a educação integral e para o protagonismo dos estudantes, as mudanças conceituais, o papel do professor e o processo de integração intra e inter dos conhecimentos. Mas claro, para falar desse assunto eu vou estar acompanhado de dois especialistas, o formador e redator Henrique Lima Assis e Elis Regina. O nosso território brasileiro, e em destaque o goiano, é caracterizado por uma acentuada diversidade cultural e uma profunda e injusta desigualdade social. Inseridas nessa trama, as redes de ensino devem construir as suas orientações curriculares e as instituições escolares devem, a partir destas, elaborar seus projetos político-pedagógicos. Aqui, professor, é importante ressaltar que tanto as redes quanto as instituições precisam considerar os limites e as possibilidades pedagógicas e estruturais presentes em seus territórios, os interesses e as necessidades dos estudantes. É importante entender também o que é a BNCC e o Documento Curricular para Goiás Ampliado, para assim compreender como podem ser materializados na sala de aula, junto aos estudantes. A BNCC é uma normativa federal, que foi promulgada agora em 2017, mas que tem uma história que se remonta a algumas décadas. A base traz no seu bojo, nos seus objetivos mais amplos, dois fundamentos pedagógicos, que é a educação integral por meio do desenvolvimento de competências. E essa educação integral que ela propõe não é essa do dia inteiro na escola, independente do tempo, mas olhando para o estudante, para o sujeito estudante que é um sujeito integral e que tem o direito de aprender. O objetivo dela é esse, é assegurar aprendizagens essenciais, não chama agora aprendizagens mínimas, então não é um mínimo, não limita o professor, é essenciais. E o que o professor pode? A partir do seu contexto, a partir da sua realidade, do diálogo com os estudantes, que é muito importante para a aprendizagem em arte, conversar com os estudantes, investigar o entorno cultural da escola e trazer isso para dentro da escola. Em 2018, foi publicado o Documento Curricular para Goiás, o DCGO, que contextualiza a BNCC à realidade do nosso estado. Em 2019, dando continuidade aos trabalhos, foi pactuado o regime de colaboração pleno entre o Estado, representado pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED, e os municípios, representados pela União dos Dirigentes Municipais de Educação Goiás, UNDIME-GO, para sua implementação. Essa ação suscitou a necessidade de propor desdobramentos ao documento curricular para Goiás, com o objetivo de aproximá-lo do currículo efetivado no cotidiano de uma instituição escolar. Esses desdobramentos se constituem no acréscimo de conteúdos de forma articulada aos objetos de conhecimento, na escrita de habilidades ano a ano para os componentes curriculares de arte e de educação física, que estavam escritas em blocos de 3 e 2 anos, e no ordenamento das habilidades por ano, numa sequência, observando a progressão dos processos cognitivos e a integração de conhecimentos dentro do próprio componente curricular, dentro da área, além de possíveis integrações com outras áreas e demais componentes, constituindo-se, assim, o Documento Curricular para Goiás Ampliado. Então, ao reescrever essas habilidades, primeiramente lá em 2018 em 3 blocos de 3 anos e agora em 2019 no Documento Curricular para Goiás Ampliado em ano a ano,
isso exigiu de nós uma atenção e um cuidado muito grande para ir encadeando esses verbos, né, essas ações cognitivas, do primeiro ano ao 9º ano, né, do ensino fundamental. Então é isso, né? A progressão, ela é uma característica da base. Em arte, nós olhamos essa progressão que a gente chamou, né, que tem chamado de vertical, que é como que no ano o conhecimento vai sendo complexificado. E daí, além de ser complexificado, ele é integrado, né? A gente precisa sair da caixinha de artes e conversar com história, e conversar com língua inglesa, enfim, né? Então, observando isso durante o ano, horizontalmente e verticalmente, que agora, com o documento curricular ampliado, a gente pôde perceber isso nos 9 anos. No documento curricular para Goiás ampliado, como o componente arte está estruturado? A própria construção do DCGO, essa escrita do DCGO, ela foi feita por várias mãos, né? Foi uma equipe de professores, foi feita através de um GT. Então foi em cima de discussão do realmente o que é o ensino da arte, qual é o objeto de conhecimento que todo estudante tem o direito de saber sobre arte. E como está composto o quadro curricular deste componente? Que apresenta unidades temáticas, objetos de conhecimento e as habilidades. A gente tinha que atentar para 3 partes que as habilidades possuem, né? Cada habilidade ela tem essa regra, que é os verbos, né, que indica a ação cognitiva, né, que indica o que o professor tem que fazer, o objeto do conhecimento, né, que está ali na sequência, que vai delimitando, por exemplo, o conteúdo em si daquela ação, daquele verbo, e os modificadores. Os modificadores, eles dão o limite de onde a gente vai estudar. Por exemplo, em artes visuais tem uma habilidade que se diz o seguinte: identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético, né? Então, identificar e apreciar são os verbos, né? Os verbos dessa habilidade. E daí qual que é o conteúdo? Formas distintas das artes visuais. Então, formas distintas, você tem fotografia, você tem pintura, você tem escultura, são formas, né? E tradicionais e contemporâneas. Uma ressalva é que os modificadores não devem descrever ações do professor e nem abordagens metodológicas, pois estas são escolhas que estão no âmbito dos currículos e dos projetos político-pedagógicos das instituições escolares. O código alfanumérico, ele é composto por letras e números. O primeiro par de letras, que é EF ou EI, que é da educação, ensino fundamental. Aí em seguida vem um par de números, que vai determinar o ano. Em seguida vem um par de letras, que determina o componente, para depois colocar o número da habilidade. Então, no código alfanumérico tem essa diferenciação da base, que era de bloco de 1º ao 5º, do DCGO, que era bloco de 1º ao 3º, que foram três blocos, e agora no DCGO ampliado, que é ano a ano. Então, essa é a diferença. No processo de contextualização da BNCC para o território goiano, uma ação importante, principalmente para o componente arte, realizada em 2018, na elaboração do documento curricular para Goiás, foi a reunião de dezenas de professores em grupos de trabalhos, GTs específicos, artes visuais, dança, música e teatro, para coletivamente discutir e tomar as melhores decisões sobre o que seria contextualizado da normativa nacional para a estadual. Entre as decisões tomadas, quais foram as principais? Então, a primeira tomada de decisão foi essa: compreender o componente arte, compreender a arte como área de conhecimento.
com histórias, com materiais, com materialidades, com contextos, com práticas, né, específicas e, enfim. Uma segunda mudança importante foi, uma segunda tomada de decisão importante foi a de traduzir os 2 blocos de habilidades lá do quadro curricular que a base apresenta em 3 blocos de 3 anos cada conjunto de habilidades. Então, nesse GT nós reescrevemos 3 vezes cada habilidade, né? Porque elas tinham, né, sempre olhando a progressão horizontal, que é dentro do ano, cuidando com isso, e também a progressão vertical, né, do 1º ao 9º ano. Então, nós fomos fazendo essa gradação ao longo dos 9 anos, mas em 3 blocos de 3 anos. E a última importante decisão que tomamos em 2018 foi de pegar as habilidades, os objetos de conhecimento daquela unidade temática chamada Artes Integradas e distribuir entre as linguagens. As habilidades que tinham mais afinidades com artes visuais foi para as artes visuais, as que tinham afinidade com dança, com música, né, e com teatro. Por que nós fizemos isso? Porque o grupo, né, o Estado de Goiás, o grupo de professores que se reuniram nesse GT, eles concebem que artes integradas é muito mais uma atitude metodológica, né, de como professores, né, de artes visuais, de dança, de música, de história, né, se integram para desenvolver uma ação, né? Desenvolver um conteúdo, desenvolver uma competência. Então, o integrado é isso, é estar junto para um objetivo só. Em relação ao acréscimo de conteúdos elencados na coluna de objetos de conhecimento, estes foram evidenciados para auxiliar os professores em seus planejamentos curriculares? Tem algumas habilidades que os objetos do conhecimento, que é uma regra na escrita, eles não estão bem evidenciados. Às vezes os professores podem ter dúvidas do que é o objeto naquela habilidade. E como arte, a maioria dos professores são formados em história, em geografia, né? Então a nossa luta ainda é grande para a gente, né, ter professores com formação específica para a aprendizagem ser assegurada, né? Então, evidenciar os conteúdos, né, essa decisão foi uma decisão importante para facilitar e para orientar melhor os professores. Quanto à integração do componente curricular arte com as demais áreas e componentes, como isso foi desenvolvido? É porque a arte ela é interdisciplinar, né? Ela é interdisciplinar, então ela consegue conversar com várias áreas, com vários saberes, com vários campos do saber, né? Por exemplo, se eu estou estudando, se eu quero produzir com meus estudantes um catálogo de artes visuais e um catálogo digital, porque eu não vou precisar imprimir, meus estudantes todos, eles têm um celular e têm computador e gostam, né? Então tem essa familiaridade. Então eu preciso produzir um protocolo de investigação, né, de que o estudante vai fazer ao descobrir esse artista. Então, para produzir esse protocolo, eu posso pedir ajuda para o professor de português e dialogar com ele, pedir, porque os gêneros textuais que o professor são vários, né, a língua portuguesa trabalha com gêneros e protocolo investigativo é um gênero, daí houve o que? Essa integração. Né? Assim, não precisa ser os 8 componentes de uma vez. Então, às vezes, a integração ela ocorre numa instância menor, entre 2 componentes. Há uma outra possibilidade de integração, é com o professor de história, é compreender a África, né? Compreender essa migração, compreender hoje, né, o cenário, como os afrodescendentes se colocam hoje. Né, fazer toda essa relação é uma outra possibilidade de diálogo. Essa ação dialogada e integrativa produziu um ordenamento das habilidades no DCGO ampliado diferente do proposto pela BNCC? E o nosso, ele
daí ele contraria um pouco a ordem da base. Então você vai olhar para artes visuais, por exemplo, e não vai perceber lá que tem a habilidade 1, 2, 3, 4, 5, né? Por quê? Porque nós reescrevemos, reordenamos, respeitando um processo cognitivo de entender que primeiro o estudante vê esse elemento, essa habilidade, depois outra, depois e sucessivamente. Após a apresentação do percurso de implementação da Base Nacional Comum Curricular, que resultou na criação do Documento Curricular para Goiás Ampliado, apresentaremos agora algumas particularidades do componente arte, como, por exemplo, o objeto de estudo, as mudanças conceituais, o papel do professor e as contribuições para a efetivação da educação integral e para o protagonismo dos estudantes. A arte, ela é importante na vida, né? A arte é para a vida, para a humanização dos estudantes, para a identificação cultural, para o reconhecimento cultural. A arte, além do prazer que ela nos provoca, além do susto que ela nos provoca, além da indignação que ela nos provoca, ela é área de conhecimento, né? Ela tem uma grafia, ela tem, né, elementos importantes que não são, né, rígidos assim, como às vezes você tem outros componentes, mas é campo de conhecimento. Por isso que ela está na escola. E daí a base, quando foi, né, desenvolver lá as aprendizagens essenciais, não podia eliminar a arte do currículo, né? A arte é saber, é conhecimento, é direito dos estudantes. E como o DCGO ampliado pretende auxiliar no desenvolvimento de uma identidade cultural dos estudantes? Então, estudar artistas, imagens tradicionais e contemporâneas, mas de onde? Então, às vezes a gente pode começar, né, do entorno da minha escola, do entorno da cidade, do território goiano, vai para o território nacional e dialoga com Leonardo da Vinci, né? E daí o conhecimento se complexifica, amplia, né? E a gente contribui para esse enriquecimento cultural dos estudantes. Mas, professor, me diga uma coisa, quais são os objetos de estudo do componente curricular Artes? Bom, o componente arte, ele está configurado com essas 4 linguagens, né? Elas são hegemônicas, nós temos as artes visuais, a dança, a música e o teatro. Quando você vai para o mundo das artes visuais, então você pensa mais nessa dimensão do olhar, né? Então você tem ali um mundo imagético, mas também tem um mundo performático, enfim, você tem, né, esse corpo, essa aprendizagem centrada aqui no olhar, né? Quando a gente vai para a dança, daí você já tem um outro pensamento que é no corpo e pelo corpo, né? Então é o corpo que se expressa. Daí quando você vai para a música, você tem o som, né? O som e o silêncio. Daí esse par é importante, né? Porque o silêncio, né? E como você vai organizando os sons, você compõe a música e consome a música também, e protesta, e expressa. E o teatro, que é a cena, né? Daí é a representação cênica, e daí você tem o cenário, que não é artes visuais, é um elemento do teatro. Então é cenário, pinta, costura, monta, mas nós temos outras linguagens artísticas muito importantes, como as artes circenses, né? Às vezes um ou outro professor tem coragem de levar para dentro da escola e trabalhar com o circo dentro da escola, que não é teatro, é circo. E tem a moda, né? E tem o cinema, a literatura, que é trabalhada em língua portuguesa, mas são universos diferentes e que a nossa luta dos arte educadores é conseguir tempos para todas essas linguagens, né? Embora no documento curricular para Goiás ampliado, o componente se constitua em torno das especificidades das artes visuais, da dança, da música e do teatro, ele apresenta outros pontos comuns que modificam e ampliam a prática pedagógica? É muito importante que se discuta, que se debata também, que contextualize esse conhecimento, esse objeto do conhecimento a partir de diversas matrizes, né? Então, olhar na perspectiva
do negro, né? Aqui no Brasil, olhar na perspectiva, às vezes, do índio, olhar na perspectiva, problematizar a partir da dimensão homossexual, do universo feminino, né? Então, são dimensões humanas, são, né, mas o que é mais importante é que a escola privilegie esses, né, universos e debata, e produza saberes e conheça os saberes que esses, né, grupos produzem também. E como pensar em outros tipos de atividades que vão para além do ensino da sala de aula, propondo trocas também com a comunidade? A aprendizagem está na relação, né? Eu aprendo quando eu me relaciono. Então, assim, eu aprendo, é claro, aqui eu tenho esse momento mais limitado das aulas, mas eu preciso sair. E sair para quê? Para ver o que é produzido culturalmente no meu bairro, no meu, né, município, no meu estado. Visitar os teatros, né? Ouvir os concertos musicais. Ah, mas na minha cidade não tem um concerto musical. Mas o que que tem na sua cidade? Então vamos investigar o que que tem aqui no meu bairro, o que que tem na minha cidade. Daí às vezes eu posso descobrir coisas que eu não saberia, não sabia e que vai enriquecer minhas aulas. Não há uma aprendizagem em arte se a gente não propiciar para os estudantes pelo menos 6 dimensões que a base traz. As dimensões são criação, crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão. O professor de arte precisa colocar o estudante em contato com o fazer, né, que é o expressar. E, por exemplo, toda vez que eu estou, né, em contato com uma obra de arte, eu emito um julgamento, né? Eu emito um julgamento, então eu produzo uma crítica, então eu produzo uma reflexão. Então essas dimensões, né, que é a crítica, a reflexão, a fruição, né, o ver a arte, são fundamentais para que essa aprendizagem ocorra. Uma não é mais importante que a outra, eu não começo por uma, não tem uma ordem, eu começo pela criação. Não, a criação pode ser o último instante daquele conjunto de aprendizagens, né? Mas o importante é que o professor assegure para o aluno esses diferentes momentos de criação, de crítica, de estesia, né? De expressão, de fruição, de reflexão. O ideal seria que esses estudantes pudessem ir a galerias de artes visuais, mas que pudessem ir também aos ateliês dos artistas para perceber como eles produzem, qual que é o lugar, qual que é a motivação da produção, os materiais que ele utiliza, as técnicas, os elementos que eles mais dominam, né, da linguagem. Mas é de fundamental importância que esses artistas locais também entrem na escola, né? E apresentem os seus trabalhos e conversem com os estudantes e que, enfim, que enriqueçam as aprendizagens dos estudantes, né? Com dimensões que às vezes o arte educador não consegue, né? Porque é da vivência desse artista, é da singularidade desse artista, é da fala, é do discurso desse artista. Então, é uma fala a mais, né, uma ampliação a mais nas aprendizagens essenciais. Sendo assim, é importante que o professor proponha atividades que busquem com que os estudantes vivenciem e relacionem o máximo possível com os objetos de conhecimento e habilidades propostas no DCGO ampliado. O momento importantíssimo é sentar numa roda, abrir a roda, né, na sala de aula e que cada grupo, que cada estudante apresente o artista que descobriu, né? O artista do bairro, né? E os aspectos importantes que ele entrevistou desse artista.
o que ele descobriu da sua poética, o que ele descobriu da sua estética, como que esse artista é influenciado, onde ele começou, por que que ele começou. Então, questões assim são importantíssimas de serem apresentadas, né? Porque daí a gente vai ampliando o repertório cultural de toda a sala. O ideal seria montar uma exposição na escola, né? Por exemplo, dos catálogos, são catálogos digitais. Eu preciso desse material digital para eu apresentar isso. Eu vou apresentar onde? No laboratório de informática? Eu vou apresentar com o data show da escola, com o computador do aluno nas paredes? Eu vou apresentar pendurando todos os celulares dos meninos e a gente vai ali olhando catálogo por catálogo? Como que eu vou apresentar isso, né? Então, o modo de apresentação de uma obra de arte também é conhecimento em arte. Por isso que é muito importante esse cuidado, essa atenção e que esse momento ele seja viabilizado na escola, que o professor de arte exponha o que ele fez, né? Periodicamente ou ao final do ano, numa grande mostra, que ele se inspire nas bienais de São Paulo, enfim, ou nos museus locais, né? Que tem também uma forma de apresentação, então que ele trabalhe isso com os alunos também, desse modo de apresentação da arte. Chegamos ao final do nosso vídeo e esperamos que esse material tenha auxiliado você, professor, a se situar e contextualizar junto à Base Nacional Comum Curricular e sua relação com o Documento Curricular para Goiás Ampliado em relação ao componente de arte. Agora é sua vez, professor, de refletir e aplicar os pontos aqui levantados e colocar o seu planejamento em prática na sala de aula. Bom trabalho!